Fala galera, beleza? Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, faltando aí 2 dias para a estreia do Botafogo na Série C, né, galera? E ontem, no dia de ontem, o Botafogo conheceu seu adversário na Copa do Brasil. E esse adversário é o Flamengo, né? A equipe número um aí do Brasil. A melhor equipe do Brasil, era a primeira lá do pote número um. O Botafogo na primeira fase já tinha pegado o melhor time do pote também, que tinha sido a Portuguesa, agora repete o feito e pega o melhor time do pote 1 novamente, que é o Flamengo, o melhor time do Brasil. E vai ter essa parada duríssima, a primeira partida no Almeidão e a segunda partida no Maracanã. Mas, apesar de tudo, né? Apesar dessa zica da gente pegar o melhor time do Brasil, que uma pedreira maior, que tem a maior pedra, uma avalanche, na verdade, né? Tem aí, pode ser que seja notícia boa pro Botafogo, né, galera? Porque o Flamengo, quando pegar o Botafogo, no meio da partida do Botafogo, terá também jogos importantíssimos, tanto pela Libertadores como pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, poderá estar brigando aí pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E como o Botafogo é time de Série C, né, da terceira divisão, embora seja time aí mais rico da Série C, junto com a Ponte Preta, é os maiores elencos aí, os elencos mais caros da Série C. Mesmo assim, é time de terceira divisão. Então, o Flamengo pode aí poupar seus jogadores contra o Botafogo, né? Pode enfrentar o Botafogo aí com um time misto, ou até mesmo o time reserva, porque sendo de terceira divisão, o Flamengo pode ir aí. O time reserva do Flamengo é titular em muitos times de primeira divisão, né? Um time do Flamengo. Então pode usar o time completamente reserva contra o Botafogo e assim dar uma luzinha de esperança aí para o Botafogo, pelo menos fazer um resultado bom dentro de casa, né? Vamos ver aí os jogos do Flamengo. Tá aqui os jogos do Flamengo. Primeiro o Flamengo, dia 19, pega o Vasco da Gama e depois pega a LDU pela Libertadores, dia 22. Dia 27, pega o Corinthians. Ou seja, LDU, Corinthians, vai ter que jogar todos esses 3 jogos aqui com o time principal. Aí vai pegar o Botafogo no meio disso. E depois do Botafogo ainda tem um Cruzeiro, né? Ou seja, uma briga muito grande do Flamengo por essa liderança do Campeonato Brasileiro. Pega o Vasco, o Corinthians e depois o Cruzeiro. 3 jogões. E no meio desses jogos, principalmente no meio do Corinthians e do Flamengo. Espera aí, vou mudar aqui. Tá aqui no meio do Corinthians e do Flamengo. Corinthians e Cruzeiro, quer dizer, Corinthians e Cruzeiro, terá o jogo do Botafogo no meio desses dois, né, galera? Então, o Botafogo aí pode se beneficiar e ter o Flamengo reserva, justamente porque é time de Série C, os caras vão querer aí, meio que, não é soberba, né? Mas como é um time mais fraco, obviamente que eles vão querer poupar os seus principais jogadores, justamente porque depois do Cruzeiro ainda tem o Córdoba novamente. O Córdoba pela Libertadores, o Flamengo certamente vai querer primeiro lugar na classificação geral, vai ter que usar todas as suas forças máximas, tanto no Brasileirão como na Libertadores. Porque se vacilar, tanto perde a melhor campanha na Libertadores, como perde a liderança no Brasileirão, né? Vê a liderança aí correr. Depois tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, dia 10. O Bahia, campeonato, jogo dificílimo pro Flamengo também, embora seja em casa, o Bahia tá jogando muita bola. A LDU, jogo de volta da LDU, a quinta rodada, também vai ter que jogar com o time completo. Depois é o super clássico aí contra o Botafogo, provavelmente valendo liderança ou ali no G4, posições no G4 do Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo pro Flamengo. E depois aí tem um jogo de volta contra o Botafogo no meio de um jogaço contra o Palmeiras, que também provavelmente poderá valer ali G4 ou então liderança, né? Ou seja, o Botafogo, os 2 jogos do Botafogo está no meio de jogos importantíssimos do Flamengo. E o Flamengo pode poupar seus jogadores nesses 2 jogos, né? Esses 2 jogos, o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, por ser time de terceira divisão, provavelmente eles vão aí ou com time misto ou até mesmo com time completamente reserva para enfrentar o Botafogo. E isso pode ser bom para nós, né, galera? Para o nosso time. Pode ser muito bom e se aproveitar aí
dessas decisões do Flamengo aí de poupar. Vai ter que poupar, porque não tem condição de jogar todas essas partidas com o time titular, né? Algumas aí vai ter que ter até misto antes de enfrentar até o Botafogo, porque uma maratona de jogos dificílimo do Flamengo, né? Só time ali pedreira, e no meio desse aí tem o Botafogo da terceira divisão. Eu acho que o Flamengo aí vai jogar com o time de reserva contra o Botafogo, né? E isso pelo menos dá uma luzinha aí. Embora o time do Flamengo, como eu já disse, reserva é de outro patamar, né? Como eles costumam dizer, e é verdade. Infelizmente, é verdade. E aí o jogo histórico, né? Que o Botafogo venceu o Flamengo de zica, esse jogo aqui em 80 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Botafogo venceu o super time de zica, que seria, esse time aí seria campeão brasileiro. Acho que só perdeu pro Botafogo, ou foi pro outro time, mas só o Botafogo ganhou lá dentro do Maracanã, e esse time aí foi campeão brasileiro em 80, campeão da Libertadores em 81, a mesma base, e campeão mundial contra o Liverpool, né? O Intercontinental, o Mundial, como queiram chamar, em cima do Liverpool. Então, esse time do Flamengo era fortíssimo e o Botafogo aprontou lá, né? Botafogo aprontou. E aqui, os 5 jogos oficiais de confronto, o último 4-1 para o Flamengo em cima do Botafogo na Copa do Brasil 2003. Antes disso, 2-1 no Maracanã, no jogo de volta do primeiro jogo, foi 3-3. Esse aqui o Botafogo perdeu um pênalti e o Flamengo fez um gol roubado, né? Acho que 2 gols aqui do Flamengo foi legal. Um estava impedido e o outro foi de mão, que dominou com a mão o Romário, né? Poderia ter acabado esse jogo aqui, por incrível que pareça, 4-1 pro Botafogo, que o Botafogo ainda perdeu um pênalti, e o Flamengo fez 2 gols na safadeza. Eu tava lá no estádio, foi um grande espetáculo, tem vídeo aí no YouTube, vocês assistam se vocês quiserem os melhores momentos. Foi um bom jogo. Antes disso, o Flamengo pela Série A de 86, 2-0 no Botafogo, e o Botafogo pela Série A de 80, 2-1 no Flamengo, né, galera? Então, esse aí é o histórico dos jogos entre Botafogo e Flamengo, beleza, galera? Aí, essa é as notícias aí, a gente pode aí, talvez, né, ter essa esperança do Flamengo jogar ambos os jogos com os times reserva, né? Ambos os jogos com os times reserva. Vamos ver aí como vai ser, porque é só pedreira pro Flamengo nessa maratona de jogo, né? E a gente joga de uma vez por semana na Série C, que é só um turno aí, é de sábado a sábado, domingo a domingo. A gente tem uma semana livre, enquanto os homens vão estar com todo o tore, com todo o gás, né? Esse também é um problema, porque se eles botaram o time titular contra a gente, e esse time titular tiver aí com gás total, aí é perigo da gente ser goleado, né? Perigo da gente ser goleado. Agora também pode ser que o time deles, se eles utilizar o time totalmente titular todos esses jogos, morra e acabe aí perdendo liderança, perdendo o primeiro lugar na Libertadores da classificação geral, porque vão cansar, né? Não são super-homens, né? São apenas jogadores aí que, com essa maratona aí de jogos difíceis, não é nem muito jogo, né? A questão não é nem que o Flamengo tem muito jogo, o problema é que o Flamengo tem muito jogo e contra time só clássico, só valendo G4 pra cima, só valendo liderança e essas coisas. Então, vamos torcer que o Flamengo aí, pelo menos time misto, né? Pelo menos time misto. O ideal é que seja o time totalmente em reserva contra o Botafogo pela Copa do Brasil, beleza, galera? É isso aí. Fiquem com Deus. Fui.